Olá pessoal, eu sou o professor David do Laboratório de Ciências, certo? A nossa aulinha hoje a gente na verdade vai conversar um pouquinho sobre células, tá? Eu sei que quando a gente vai falar sobre células assusta um pouco porque são muitos nomes diferentes, né, que a gente não é tão acostumado. Mas o básico vocês também até já sabem, né? Que a célula é a menor parte do corpo humano, a célula, existem dois tipos de células, né? Eucariontes e procariontes, esses nomezinhos ali que a gente vai desvendar um pouquinho, tá? Para a ciência, o que a célula significa? Se eu precisasse provar que essa caneta que eu tenho na minha mão, ela não tem vida, eu teria que escrever um monte de coisa, né? Dizendo assim, essa caneta ela não nasce, não cresce, não se desenvolve, não reproduz e não morre. Então ela não tem vida. É muita coisa, né? Se eu pegar e olhar para ela e dizer assim, essa caneta não tem vida porque ela não tem célula. É bem mais fácil, né? E na verdade é assim mesmo que a ciência trabalha. Então tudo na vida que tem vida, né? Tudo que tem vida tem que ter obrigatoriamente células. O que não tem vida não tem células. Então a gente para pensar assim, seres humanos têm células? Sim. Animais têm células? Sim. Plantas têm células? Sim. Mas a gente sempre esquece de um bichinho que também tem célula, mas que ele não é tão lembrado e ele não é animal. Ele tem um reino para ele mesmo, que são as bactérias. As bactérias também possuem células. Então sim, as bactérias são seres vivos. Os vírus, por contrapartida, ele é um mistério ainda. Até a gente está vendo esse coronavírus aí, maligno, né, que está aí incomodando o mundo todo. A gente fala, a gente tem que matar o coronavírus, mas na verdade, vírus não possui vida. Vírus é uma situação um pouco diferente que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Olha só, quando a gente for pensar em célula, a gente tem que pensar que ela é a menor partícula do corpo humano. Então as células elas tendem a se aglomerar para formar coisas. Uma aglomeração, uma junção de células forma um tecido. Uma aglomeração de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma um organismo. Então vai ser um indivíduo, um ser vivo, certo? Isso funciona para nós, funciona para as plantas e para os animais. A diferença entre aquela célulazinha que a bactéria tem, a bactéria só tem uma célula. Eu, por exemplo, eu sou adulto, eu tenho 65 trilhões de células no meu organismo. A bactéria tem uma só. A diferença da célula dela é que dentro da célula dela, imagina lá uma bolinha, né? Elas não têm núcleo na célula. Então, seres procarióticos ou procariontes são as células que não têm núcleo. Seres eucariontes são células que possuem núcleo. Certo? Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as três divisões básicas da célula. Para isso, então, eu vou utilizar aqui dois pratos que eu tenho em casa, um ovo e uma garrafa de 600 ml, uma garrafinha d'água, tá? Como é que funciona? A gente sabe que as células elas não são visíveis a olho nu, né? As células precisam ser microscopicamente vistas. Mas o ovo, ele é praticamente a estrutura dele igualzinho a uma célula, certo? Então eu vou utilizar ele para falar sobre três partes fundamentais da célula, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. De novo, a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então eu vou quebrar o ovo aqui, ó. Vou colocar ele aqui nesse prato, certo? A partir de agora, o ovo é a nossa célula. Então, olha só, onde é que eu vou encontrar aqui a membrana plasmática, a parede que divide uma célula da outra? Aqui nesse cantinho, ó. Tudo que dá o formato desse ovo célula é a minha membrana plasmática. Esse líquido gelatinoso que tem aqui, ó, eu até consigo mexer, ó. Esse líquido aqui seria o meu citoplasma. O citoplasma ele é meio gelatinoso. Porque existem diversos órgãozinhos, que a gente chama de organelas, que vivem dentro da célula, certo? E aqui, ó, a gema, né, essa parte amarela aqui, ela seria como se fosse o nosso núcleo. Vamos dar função para eles? A membrana plasmática, ela protege tudo que entra e sai de dentro da célula. Se é açúcar, se é oxigênio, se é água. Quem faz esse controle do que entra e sai é a membrana plasmática. O citoplasma, que é essa parte gelatinosa aqui, ele faz com que as coisas lá dentro não caiam, fica em meio estável lá dentro, certo? E o núcleo é o fundamento de tudo. O núcleo é o que comanda todas as ações da célula. É aqui no núcleo que está o nosso DNA também, do nosso material genético, as nossas características, se eu vou ser alto, se eu vou ser baixo, se eu vou ser moreno, se eu vou ser loiro. Essas características da gente, do nosso desenvolvimento, está tudo aqui dentro. Tá bom? Então olha só, vamos extrair um pouco aqui o núcleo para a gente dar uma olhadinha, ó. Eu vou usar uma garrafa PET, é bem fácil, ó. Eu venho aqui, aperto ela um pouquinho e
puxo para dentro. Isso daqui é legal pra gente fazer quando a gente quer fazer o ovo também. A gente quer fritar o ovo e não quer deixar a gema mole, né? Vem aqui e coloca ele aqui agora. Muito bem, ó. Aqui está o núcleo celular, certo? Diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte. Células eucariontes não possuem essa parte, então só tem isso daqui. Células procariontes, então é uma célula simples. A célula da bactéria é a célula mais simples que existe. Nós, seres humanos e os animais e as plantas, possuímos todas essas estruturas. Então nós possuímos núcleo em nossa célula, certo? Eu vou colocar aqui um videozinho que vai mostrar isso para vocês. Então eu vou usar a televisão, certo? Espero que vocês consigam acompanhar.